A paz do Senhor, meus irmãos, lição 3, terceiro trimestre 2022, a sutileza da imoralidade sexual é o tema da lição que nós estaremos estudando nessa semana, próximo domingo. Texto áureo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura que será feita na classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 15 ao 20. E ainda Romanos, capítulo 1, versículos do 26 ao 28. O texto que será lido, o texto da leitura bíblica em classe. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. A sexualidade do cristão, principalmente, né? A sexualidade do cristão. A gente já viu que o tema da lição é a sutileza da imoralidade sexual. Toda lição, seu tema é a sutileza do nosso inimigo, e nesta semana a sutileza da imoralidade sexual. Então, como não poderia ser diferente, a palavra-chave é sexualidade. E o tópico 1, a revolução sexual. Vai ser tratado da revolução sexual. O subtópico 1 fala um novo paradigma, né? Um novo paradigma, ou seja, um novo padrão. Paradigma é padrão de regras para a sexualidade, né? Aí a gente já vai ver que dos anos 60 para cá, a gente vai ver na lição que dos anos 60 para cá, as coisas mudaram de um jeito estrondoso, quando se diz respeito à sexualidade, né? O padrão hoje é o que a televisão e a internet mostra, vira padrão, vira regra, né? E aí complica, né? Então, o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos, né? Então, durante muito tempo, o padrão, mesmo na vida dos ímpios, era padrão judaico, o padrão bíblico. Mas, como eu já falei, foi mudado desde que foi inaugurada a televisão, a internet, as coisas, o padrão passou a ser o que eles ensinam, né? Eu digo que se Sodoma e Gomorra hoje ainda existisse, teria inveja do que está acontecendo nos nossos dias, né? Aí o subtópico 2 fala a quebra de um tabu, vai ser estudado sobre a quebra de um tabu. Então, a partir dos anos 60, né, como eu já disse, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais, os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Então, com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito presente nos lares, né? Então, vira-se um padrão agora, né? Um padrão agora do que as pessoas costumam assistir na TV, visualizar nas redes sociais, é o que as pessoas costumam agora fazer, né? Abandonando
o padrão santo, o padrão bíblico, o padrão dos ensinamentos do Senhor. Aí o tópico 2 fala sobre as principais distorções, né? Tem as principais distorções, né? Da sexualidade sadia. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Existe a prática da fornicação. Então, no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Então, basicamente, no meio evangélico, fornicação é isso. É quando os jovens avançam o sinal, né? Praticam sexo antes do casamento. Isso é chamado de fornicação. Porém, a gente sabe que é um assunto bem mais profundo, né? Bem mais amplo. Não fica só nisso, né? E uma outra coisa, o subtópico 2 fala a respeito do adultério, né? Que antigamente o adultério ele era crime, e hoje em dia já não é mais, né? Houve essa reviravolta, deixou de ser crime, mas a gente sabe que nos padrões antigos era crime, né? O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, né? Acho que muita gente ainda deve se lembrar, né? Quem não se lembra ou não sabe, fique sabendo que o adultério já foi crime na legislação brasileira, né? Até a revogação da lei que regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado, né? Então, quando a lei dos homens não está de acordo com a lei de Deus ela vai prevalecer. Pode não ser crime, mas ainda é pecado, né? E aí vem a outra questão, né? Um pouco mais complexa, um pouco mais atual, um pouco mais debatida, que é a questão da homossexualidade, Então, assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, né? Conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito, né? Então, quando um pastor, ou um irmão, ou qualquer membro da igreja, ou qualquer denominação fala que não é certo, ele está amparado pela palavra do Senhor, né? Isso não quer dizer que a pessoa que tem essa prática ela não é amada, ela é amada por Deus e é amada pela igreja, né? O que o ponto de inconcordância é a prática, por não estar de acordo com a palavra do Senhor. Somente isso, não tem nada a ver com amar ou deixar de amar, e muito menos com preconceito, né? Nós não temos preconceito com quem pratica nenhum tipo de pecado, né? Não é só esse, é nenhum tipo de pecado. Nós não temos preconceitos, apenas nós não concordamos, e não é nem nós, é a palavra de Deus que não concorda, e pronto, né? E aí vem o terceiro tópico, que é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. A Bíblia tem padrão para tudo, né? Todos os ensinamentos estão na palavra do Senhor. Então, existe um padrão bíblico, né? Sempre existiu, sempre vai existir. Nunca vai deixar de existir um padrão. Então, para a sexualidade também existe um padrão. O, o sexo atende uma necessidade da criação, né? Atende uma necessidade da criação. Então, uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. É uma
um dos principais motivos de Deus ter criado a sexualidade é essa, é a procriação, né? Porque Deus queria que aquele primeiro casal povoasse a terra, né? Então, aí o 2 fala, o sexo como complementação e satisfação. Então, além da procriação, o sexo também deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia, a Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, ou seja, o casamento, né? Dentro de um casamento, há permissão e a aprovação do Senhor. Fora do casamento, aí torna-se uma prática pecaminosa, seja ela como for. Não há a concordância do Senhor. Então, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, a igreja crê que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa, né? Então, mais uma vez a gente reforça que é a Bíblia que mostra que é assim, né? É a Bíblia que mostra que é assim. E aí, como a igreja ela segue os padrões bíblicos e seus ensinamentos é de padrão bíblico, então não pode haver uma concordância com a prática, né? O amor pelas pessoas que pratica, ele é válido, né? Agora, a concordância com a sua prática, aí a Bíblia não concorda, não concorda. Então, por outro lado, acredita que o evangelho, né? A igreja, os pastores, os membros, né? Acredita que o evangelho é poderoso para transformar tudo o que crê, né? Todo o que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui também a homossexualidade. Então, a igreja crê, né, que Jesus pode mudar a situação. É por isso que as pessoas ensinam, né? Os crentes ensinam, os pastores ensinam, porque nós cremos que o Senhor Jesus, ele é capaz de transformar a pessoa que vive na prática desse pecado, mas não só desse, de qualquer um outro tipo de pecado. É o que vive na prostituição, é o que vive no adultério, é o que vive no roubo, é o que vive na bandidagem, é o que vive nas drogas, é o que vive em qualquer tipo de prática pecaminosa. Nós cremos que o Senhor Jesus, através do seu evangelho, ele pode libertar qualquer tipo de pessoas, né? Então, nesta lição, aprendemos sobre dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica, que foram a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Então, Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido e que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Amém? Então, esse é o ensino desta semana da nossa lição bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Jesus ajuda você em qualquer situação. Fique com Deus, em nome de Jesus.